seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje estamos recebendo aqui a vereadora doutora Mara. Doutora Mara é bióloga, ela é advogada, está como vereadora de primeiro mandato, tudo bom? Tudo bem, uma satisfação estar aqui no seu podcast, falando aí, né, dessa coisa tão bonita que é ser mãe, mulher, essa coisa toda. Muito obrigada pelo seu convite. Doutora Mara, a senhora é vereadora de primeiro mandato e como que foi essa jornada para a senhora chegar até aí? Então, foi uma jornada, eu digo assim, às vezes eu fico até pensando, meu Deus, como que eu tive essa coragem, né? Porque não é fácil, a gente tem que ter muita coragem para deixar, porque a gente que é mulher, a gente tem que deixar. Os homens é mais fácil, o homem deixa o filho com a mãe. Hoje até me falaram sobre isso. E a mãe, com quem que vai deixar o seu filho, né? Sim. É bem complicado, mas assim, a gente ajuda força, junta tudo e vai em frente. Mas minha jornada como política mesmo, ela começou em 2021. Sempre tive vontade, mas eu deixei esse sonho de lado. Mas aí ele aflorou de volta em 2021, quando eu fui convidada para ser secretária de assistência social de Várzea Grande. E lá eu me apaixonei pela vida pública e falei, se um dia eu tiver possibilidade, eu vou voltar a pensar nessa situação. Aí me apareceu uma oportunidade em 2022 para eu ser candidata a deputada federal, e lá que eu tive a certeza que eu queria realmente estar neste meio, fazer alguma coisa voltada pela sociedade, né, pela população. E em 2024 eu entrei realmente para ganhar e fazer a diferença. Foi muito bom. Doutora, antes de você, da sua vida pública como vereadora, a senhora é bióloga e é advogada. Como esses conhecimentos influenciam na sua atuação na Câmara? Então, eu sou muito mais bióloga que advogada, né? Eu costumo dizer assim que primeiro eu sou bióloga, depois advogada. Advogada, estou engatinhando na profissão. Mas como minha mãe me viu estudar muito para passar na prova da OAB, ela falou, não, coloca o doutora para valorizar a profissão, que a gente sabe, você é advogada também, né? Sabe o tanto que a gente precisa estar aí atualizado e tudo mais. E minha mãe falou assim, valoriza o doutora. Eu falei, coloquei doutora Mara. Mas a biologia, eu sou da área de recuperação de áreas degradadas, né? E é o meu ramo muito mais de atuação, porque eu trabalhei muito tempo com a recuperação de áreas degradadas, como eu disse, e também paisagismo, jardinagem, prestação de serviço, manutenção de jardinagens. Essa é a minha parte que eu digo assim, que é a profissão que eu sempre tive, né, e que até hoje eu também procuro desenvolver nos bastidores. Muitas pessoas conhecem a vereadora, doutora Mara, mas quem que é a mulher? Quem que é a filha? Quem que é a amiga, o ser humano? Doutora Mara. É difícil a gente falar da gente, né? Eu acho tão difícil falar da gente. Tem gente que me ama e tem gente que me odeia. Mas eu procuro, eu tenho muito carinho por todo mundo que eu conheço. Eu acho que prova disso, quando um político, uma pessoa coloca o nome à disposição e ele é aprovado nas urnas, as pessoas falam, tem um lado comercial também, mas tem um lado pessoal também. Sim. Eu acredito que hoje eu estou como vereadora pelo meu lado pessoal. Sempre fui das áreas sociais, quando ninguém falava em bazares, quando ninguém falava em fazer movimentos voltados para o verde. A doutora Mara sempre estava envolvida com isso nas periferias de Cuiabá, de Várzea Grande. Então, quando as pessoas falavam, a doutora Mara foi uma grande surpresa na Câmara Municipal de Cuiabá, eu sabia que não seria, por conta desse nosso trabalho que a gente tinha, né, do sabão solidário, que quando a gente recolhia os óleos nos restaurantes e fazia o sabão e distribuía nos bairros periféricos da nossa capital. E são essas pessoas que me falavam, doutora, a senhora tem tudo a ver com a política, a senhora é do povo, a senhora gosta de gente, gosta de resolver problema de gente. Então eu acho que a doutora Mara, como ser humano, as pessoas, como eu disse, é muito difícil a gente falar da gente, mas foram as pessoas que falaram que eu tenho essas características, por isso que eu entrei na vida pública. Eu vejo que a senhora luta muito contra os bullying na escola, né? E recentemente lá na Alto Araguaia teve o caso das estudantes. E como que a senhora tem lutado aqui em Cuiabá?
Então, recentemente também nós fizemos até uma audiência uma audiência pública em relação a esse tema. E o que ficou certo, depois de vários depoimentos que a gente assistiu lá e também das falas todas, ficou uma coisa entre todos os profissionais que eu vi que todos falaram: o seio familiar. A família é muito importante para a criança que sofre bullying ou para a criança que comete o bullying, porque é muito fácil a gente falar da criança que sofre, mas a criança que comete é porque ela deve ter algum exemplo também. Ou deve ter uma omissão dentro de casa que não percebe que essa criança faz bullying com outras pessoas, com outros amigos, né? Então, assim, com o advento da Lei 14.811 de 2024, onde pune tanto diretores, coordenadores, quanto pais omissos, ela é muito boa, porque ela faz com que tenha uma reflexão, faz com que a sociedade se preocupe com uma reflexão. A omissão, ela é crime e ela está pautada no nosso Código Penal, só que ela não estava tipificada em nenhuma lei, e hoje ela está. Então, isso tem que ser divulgado, as pessoas têm que começar a ver, porque eu vejo muitos professores vieram me questionar: não, mas o professor já sofre muito, o coordenador já sofre muito com as crianças, e ainda mais essa penalidade, né, uma lei federal que pune professores e coordenadores, mas é punir a omissão, porque uma criança que ela sofre bullying, ela guarda um registro para a vida toda. Prova disso foi dos assassinatos cometidos por uma adolescente, por um jovem de 23 anos, que ficou conhecido como a tragédia de Realengo, onde um jovem de 23 anos adentrou em uma escola municipal e matou 12 crianças, feriu mais 12 e em seguida ele se suicidou. Por que será que um jovem voltou àquela escola depois de tantos anos e matou crianças que ele nem conhecia? E ainda 2 professores, se eu não me engano, eu tenho até que ver essa situação, por conta das marcas que ficaram nessa criança. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o bullying ele vem, né? E aí as pessoas falam: tem que criar casca. Tem crianças que não conseguem criar casca. E infelizmente fica e vai para a fase de adolescente, vai para a fase adulto e depois transforma e desencarrega grandes tragédias. Mas eu acho que também tem muita omissão na família, né? Sim, por isso que eu falo, por isso que essa lei ela veio em um bom momento. Ela pune tanto os responsáveis por essa criança, quanto também os responsáveis de direção escolares. A senhora tem trabalhado contra o bullying. Caso que mostra o bullying não é mais só um apelido, xingamento, mas voltado para a violência extrema. O que precisa mudar nas escolas e também na família? É isso, é o envolvimento da escola com a família e a família com a escola. Não tem mais como falar em separação dessas situações. Eu vou deixar meu filho lá, vou aparecer de vez em quando na escola. Não dá. Geralmente a escola está sendo como um depósito de exatamente. Criança, onde a pessoa não tem tempo, deixa a criança e lá. Exatamente. E hoje a escola ela não está responsável pelo seu filho e os pais também não. Tem uma terceira situação que pegou a educação dos nossos filhos, que fala o que é: as redes sociais. Sim. As redes sociais, elas dominaram todo tipo de comportamento entre os jovens. Prova disso que está acontecendo agora no Nepal. As pessoas, mas como os jovens foram para as ruas? Você vê que eles batem nas autoridades e mostram o celular: libera meu celular. Então, será que foi uma coisa em independência, corrupção, ou foi uma coisa porque o jovem ficou sem a internet e eles acharam isso um absurdo? Existem relatos de filhos que estão matando os pais porque eles tomam o celular. Nos Estados Unidos tem diversos crimes em relação a isso. Então, essa situação do Nepal, a gente tem que colocar em vista. Os jovens, eles se rebelaram dos 14 aos 24 anos, você pode ver lá, são jovens, são por conta do corte da internet. Claro, veio num bom momento, porque o país estava com corrupção, o país estava com centenas de problemas, mas o principal motivo foi porque tirou a liberdade de expressão deles e de ver que era a internet. E o que era as redes? A maioria era redes de entretenimento. A internet, tem muitas mães que deixam desde pequeno o celular com os filhos para não ter trabalho, porque aí criança vira criança. Exatamente. Quando está sem celular. E você terceiriza o seu trabalho de mãe, né? Sim, aí a criança não tem mais aquele... Vai fazer bagunça, eles vão... A mãe vai ter que ir atrás. E hoje tem horário estipulado hoje para celular. Sim, tem horário.
Eu, por exemplo, quando é 7h30, 19h30, eu corto, eu bloqueio o celular da minha filha. Mas eu, particularmente, falo até que sofri um bullying, porque eu dei celular para ela no começo do ano, quando ela fez 13 anos. O ano passado, eu dei o celular para ela, porque ela fez 13 anos e as coleguinhas todas tinham, e ela chegava, mãe, é um absurdo eu não ter celular, onde já se viu isso? Aí eu ia dar só com 14 anos, mas aí eu falei, eu não aguentei a pressão e acabei dando. Ai, que arrependimento. Não, mas hoje não tem como. Por exemplo, lá na escola dos meus filhos, eles têm o WhatsApp com o grupo da escolinha. No WhatsApp dele tem agenda que é pela internet. A gente tem que deixar ele ter um pouquinho de responsabilidade, mas aí o que pode fazer os pais? Colocar aquele controle parental, Sim, né? Diminuir, ver o que ele está fazendo. Ver o que ele está fazendo. É o que a gente faz lá em casa, mas mesmo assim ainda é difícil. Não, viu? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Como parlamentar, quais os projetos ou iniciativas a senhora apresentou ou apoia para combater o bullying na escola? Exatamente isso, o envolvimento da família. Nós vamos agora mostrar, né, a gente vai fazer uma lei agora, a gente já colocou inclusive ela em pauta para votação, que é justamente sobre as formas de palestras em salas de aulas, o envolvimento, como eu disse, da família, e também copiando alguns artigos da Lei 14.800 de 2024 e colocando no município como forma de punição aos gestores omissos e aos pais omissos, para que eles fiquem mais atentos ao que está acontecendo com seus filhos. E que papel pais e mães devem ter para deixar seus filhos se envolverem para eles não se envolverem em grupos violentos ou não se tornar vítima deles? Olha, a sociedade mudou muito, né? Hoje nós estamos aí, é difícil ter aquela coisa que o pai saía e a mãe ficava para cuidar dos filhos, né? Hoje nós temos, como eu disse, a terceirização da educação dos nossos filhos. Essa realidade ainda da classe média, ela ainda é cômoda para a educação dos filhos, mas na periferia não tem isso. A mãe sai e deixa seu filho com a vizinha, ou até ela voltar, até retornar, e isso eles ficam mais, vamos dizer assim, com mais liberdade para serem captados por facções, para se não ter uma educação na periferia, um curso diário voltado para a educação integral, eu não sei o que pode acontecer. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito para a educação integral nas escolas periféricas. A gente precisa mostrar para o jovem que ele tem, sim, um futuro que não é imediato, não é para amanhã, mas um futuro de uma carreira de estudo, ele pode chegar em algum lugar. E isso a gente tem que estar mostrando, né? Eu vejo aí muitas situações de jovens periféricos que se envolvem com crime porque ele quer resultado imediato. Sim. Ele quer aquela coisa que o crime oferece rápido. Então, a gente tem que fazer alguma coisa junto ao governo municipal e estadual para que a gente envolva essa criança durante o período integral de estudo, para que ele passe da fase crítica, que é dos 12 até os 16 anos, e depois sim ele vai já estar no mercado de trabalho, já vai ter passado a fase perigosa e já vai estar em centro, né, pensando no que ele pode fazer como uma pessoa de responsabilidade que quer buscar alguma coisa, um futuro mais sólido que não um crime. Teve uns 2 dias atrás, morreu outra criança, né, por causa de bullying na escola. Parece que ela não queria namorar um menino, aí foi 3 pessoas e bateram nela. A mãe dela soube porque sangrou o nariz da criança e levaram para o hospital, aí teve traumatismo craniano. Como que a escola pode fazer? Colocar mais guarda para ver o que está acontecendo? Porque na escola ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu, onde que as crianças ficam, que o pessoal não vê, o professor não vê que está batendo, não vê o que está acontecendo na escola. Ou será que tinha de colocar um militarismo, colocar uma escola militar? Como que fazer? Não, a escola militar ela ajuda realmente no comportamento, na educação, mas eu vou citar um exemplo da escola militar. Se a criança não tem norma, eles dão a transferência, então não está funcionando. Você não pode transferir problema, você tem que resolver o problema. A gente vê muito isso nas escolas militares. Ah, não deu certo, tchau, vai para outra escola, lá vai resolver o seu problema.
No caso específico dessa adolescente, é uma pena, a gente não pode ficar falando do que acontece na casa, a gente não sabe, né, o trabalho de cada um, o problema de cada um. Mas eu penso que os jovens eles têm que ter mais liberdade com os pais de falar o que está acontecendo. Essa menina, por exemplo, ela poderia ter chego na mãe, falar de certa forma o que estava acontecendo, porque a única maneira de você descobrir o que está acontecendo é você falar, se você não contar para ninguém. Por isso que eu defendo as psicopedagogas nas escolas. Sim. O psicopedagogo ele é preciso nas escolas. Ele consegue diagnosticar um problema quando a criança está muito quieta, quando a pessoa, por um olhar de um amigo, se ela está sofrendo ameaças ou não. Então eu defendo muito que volte essa situação porque tinha um tempo atrás e parece que foi tirada falando a nível municipal, né? Parece que foi tirada no governo do antigo gestor. Então o psicopedagogo tem que estar de volta nas salas de aula e isso ajuda muito. E a segurança, claro, é muito válida, mas um colégio que a direção anda de mãos dadas com os alunos, dificilmente vai acontecer uma situação dessa que aconteceu com essa menina. E mudando agora de assunto, de violência para cuidado de idoso, eu vejo nas suas redes sociais que você tem um pai que você cuida com maior carinho. E como tem sido essa experiência pessoal de cuidar do seu pai hoje? Fazer tudo o que ele fez por você, agora você está fazendo por ele. É dolorosa. É dolorosa porque meu pai ele trabalhou até os 83 anos, né? Eu não gosto de falar do meu pai, me emociono demais. É muito dolorosa porque meu pai sempre foi muito ativo, trabalhava até os 83 anos e de repente, esses dias eu encontrei uma pessoa de uma insensibilidade, ela falou assim para mim, mas o seu pai chegar de morrer na idade que ele tá, que bom que ele viveu muito, né? Eu fiquei em choque, assim, para que quando a gente ama demais uma coisa, a pessoa pode ter 100 anos que ela a gente vai sentir falta, né? E assim, idade não significa que talvez eu possa ir até mais antes que ele, né? Sim. Mas é que, na realidade, tanto o Alzheimer quanto a demência, ela é muito triste, porque a pessoa perde as melhores memórias da vida dela e esquece de quem mais ama que está próximo, né? Então, assim, não é fácil, mas eu ainda agradeço que eu e meus irmãos, a gente tem muito amor para o meu pai, mas o meu sofrimento mesmo, você me desculpa a emoção, o meu sofrimento não vem pelo meu pai, assim, eu fico imaginando a quantidade de idosos que sofrem por aí. E uma das minhas lutas, agora não mais silenciosas, é imaginar que nós somos quase 40 milhões de brasileiros que estamos passando dos 60 anos. Quando eu fui secretária de assistência social do município de Várzea Grande, a gente encontrava muito assim, idosos abandonados e às vezes mortos em casa. Cuiabá isso também tem muito, e isso está alastrado em todo o Brasil. Cada vez mais é maior o número de idosos em estado de abandono. E se nós não tivermos políticas públicas responsáveis para essa faixa etária, vai entrar num caos. E nos próximos 20 anos o Brasil vai ser um caos. Vai ser um país de idosos abandonados e a gente não tem mais que falar em bailinho da melhor idade. Já foi o tempo de falar de centro de convivência. Agora nós temos que partir para uma nova realidade que são as creches para maiores. Sim. As creches de você colocar o seu idoso de manhã e tirar o seu idoso à tarde. Ou se você não tem condições de falar realmente de centros para idosos permanentes. E é a creche voltada para a criança, agora é a creche voltada para o idoso. O país diminuiu a quantidade de jovens e está aumentando a quantidade de idosos. Então, temos que pensar em políticas públicas sérias voltadas para os idosos. Então, e falando do meu pai, realmente é uma situação muito difícil, né? Porque ninguém quer isso para ninguém. Ver a pessoa que você ama cada dia pior e você não tem o que fazer, não tem ainda, né, alguma coisa que fala que realmente é eficaz.
Mas eu fico feliz por Deus me dar esta oportunidade diária de conviver com meu pai, assim como também meus irmãos. Ele fica metade do ano comigo, metade do ano com minhas irmãs. Eu sofro quando ele está longe. E isso que eu sou como ser humano devo a meus pais, né? Então, assim, para mim é um privilégio poder cuidar tão bem do meu pai. Mas eu sofro por saber que tantas pessoas como meu pai, que ofereceram tanto pelas nossas nações, que ofereceu, por exemplo, eu fico muito brava, Renato Aragão, né? Hoje ele está numa clínica porque a esposa e a mulher resolveu, porque ele não lembra de mais nada. Mas eu estava vendo na reportagem ele falando com as enfermeiras, ele lembrando de lapsos de memórias. Eu vivi isso, ele encenando os filmes. Aí eu pensei, meu Deus, quão cruel é o ser humano, né? Que deixa uma pessoa como o Renato Aragão numa clínica de recuperação para idosos. Tudo bem que a esposa já não lembrava mais de ninguém, mas para mim isso é inaceitável. Eu fico isso é muito dolorido para quem ofereceu tanto para entreter o país, né? Mas cada qual sabe do seu peso que consegue carregar. Eu não estou condenando elas. Sim. E eu vou lá no Abrigo Bom Jesus de Cuiabá, e eu fico vendo idosos que estão lá, que os filhos não vão ver há anos. E aí isso é revoltante, porque eu não sei como que se amanhã minha filha vai ter isso comigo também, porque as coisas estão acontecendo que a gente nem imagina como que está acontecendo. Por isso que a gente tem que procurar deixar hoje estruturas públicas que cuidem dos nossos idosos futuramente. Eu quero aproveitar o meu tempo lá, enquanto vereadora de Cuiabá, para poder aprovar leis nesse sentido, que cuida da criança, que cuida do idoso, porque hoje eu vejo que é o maior problema da nossa cidade é a saúde e os idosos. As pessoas esquecem que, às vezes, não tem paciência com os idosos. Porque ele fica falando e repete tudo. Ele repete todo o tempo. A gente esquece que quando a gente era pequeno, a gente repetia. E eles tinham a paciência com a gente. A gente não conseguia andar, tem gente que pega e fala assim, vem logo, vem puxando o idoso. A gente esquece que quando a gente é criança, bebê, quem dava a mão pra gente era a nossa mãe. Quem andava com a gente eram nossos pais. No começo, meu pai, ele está há 2 anos assim, precisando de pessoas que fiquem com ele e tudo mais, né? Se for precisar para levar ele 70 vezes no banheiro, durante o dia, durante a noite, eu vou com uma alegria. E eu trato ele realmente como um neném. E eu fico achando engraçadinho, eu falo, vamos colocar uma fraldinha, assim, né? E ele, eu não gosto dessas conversas, Mara, não sei o quê, porque ainda tem alguns lápis ainda, que tem dia que ele tá totalmente, né? E quando ele tá bom, eu sei que ele tá xingando, ele tá ótimo, eu fico feliz da vida. Só que no começo tinha uma cuidadora já que ela era maravilhosa, mas a forma com que ela colocou um dia um sapato no meu pai, a forma de raiva que ela colocou, brava, assim, aí eu sentindo que meu pai estava. Aí eu pensei, meu Deus, eu vi isso uma única vez, tal, e aqui no meu negócio, meu coração doeu. Aí eu volto a pensar naqueles idosos. Será que todo mundo tem uma paciência de tratar um idoso com respeito? Principalmente quando ele tem uma demência? É muito raro. Minha avó, quando tinha 90 anos, ela morava com a gente, com minha mãe, meu pai, comigo e com minha irmã. Eu lembro que de 5 em 5 minutos ela batia na cama, batia desse jeito. Pra gente ir lá, pegar ela para levar pro banheiro. Mas era 5 minutos. Meu pai tem isso também. Eu e uma vez minha irmã. Aí quando ela foi, como que eu sentia falta dessa batidinha? A gente sente falta. Qualquer batidinha assim, a gente lembrava a minha avó. Pois é. E assim, claro que não é todo dia que a gente está com aquela mesma disposição e tudo mais. Tem umas vezes também que eu falo, mas hoje o senhor tá chato, hein? Mas aí você fala, meu Deus, como isso é importante essa convivência. As pessoas não, lá, por exemplo, a pessoa fala, tem uma senhora lá que tem 107 anos, né? E ela se perde às vezes lá no negócio e o pessoal fica. Aí eu fico pensando quantos funcionários que passaram por lá, que falam dela, até a Vanessa foi lá e falou, mais antiga, né, Vanessa? E o pessoal fala que quando ela for, ela vai deixar a marca registrada, porque nunca viram ela ou mal educada, ou ela sempre alegre, sempre tranquilinha, fazendo aquela situação toda. E a gente vê como isso é importante no dia a dia, essa paciência.
que o meu pai, por exemplo, tem, né, de repetir as coisas. Só que durante 80 anos da vida dele, ele nunca repetiu. Então, ele está repetindo agora, a gente tem que entender. Mas, infelizmente, não é todo mundo que entende, não. Até me perdi nos meus raciocínios de tanta emoção. Como a senhora avalia o serviço hoje disponível para apoiar essas famílias com os idosos? Então, não tem apoio familiar para idosos. A lei também para filhos que abandonam os idosos, ela não funciona. A gente sabe que pelo Estatuto do Idoso os filhos são os responsáveis e está à mercê até de ser presos por abandono de incapazes, mas não funciona para idoso. Você pode observar, raramente você vê um filho ser preso porque não cuidou do pai, dificilmente acontece isso, só se for por denúncia, e as pessoas não denunciam quem não cuida dos idosos, é impressionante. E quais são os próximos passos do seu mandato para ampliar essa rede de proteção aos idosos? É isso, fazer valer, né, o que já está no Estatuto do Idoso. Hoje eu faço parte da Comissão dos Idosos, juntamente com o vereador Chico 2000, que é o presidente, e o vereador Dilemário Alencar. E a gente pretende aí implantar centros de convivência diária, né, são as creches para os idosos. Mas não é fácil, né? A gente querer tirar do papel é muito difícil, mas a gente vai tentar fazer o máximo para que a gente consiga deixar pelo menos um centro nesses 4 anos pronto. Que mensagem você deixaria para os filhos que estão passando a mesma coisa que você hoje? Paciência, porque nós somos breves. Nós somos muito breves, nós que somos saudáveis, os jovens, eu lembro que eu estava esses dias agora, eu estava com 18 anos, hoje estou com 53, então a vida é muito breve. Esses momentos de impaciência, às vezes de um sofrimento que está passando, porque está tudo muito difícil, mas não se preocupa, a vida é muito rápida, daqui a pouco vai estar tudo bem, ou talvez não vai estar tudo bem, mas vai ter uma certeza, já foi passado. O Conexão Materna também fala sobre maternidade, paternidade e família. O que significa família para a senhora? Acho que para todo mundo que crê em Deus, né, família é tudo, né? Eu acredito que a família é a verdadeira trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem outra coisa para definir família. E na sua visão, qual a maior dificuldade que os pais enfrentam hoje na criação dos filhos? A falta de comando nos filhos, a falta de autoridade sobre os filhos. A senhora acredita que a política pode oferecer mais apoio para as mães, para os pais, para os cuidadores? Que tipo de ações urgentes pode fazer nesse sentido? Olha, é uma pergunta, você sabe que essa pergunta da família e a política, eu acho que a família, ela é uma coisa que ela vem deixada de pai para filho. E a política pode agregar isso fazendo ações sociais que envolvam a família toda, fazendo encontros voltados, centros de lazer que envolva a família. Isso é muito importante. Palestras envolvendo a política, que nem eu acho interessante, a nossa presidente Paula Calil, ela faz muita audiência pública, mais do que qualquer um de nós lá. Moções de aplauso ela faz bastante, mas audiências públicas bem voltada sempre para uma parte falando de família, falando de problemas sociais. Eu acho isso muito importante, levar a comunidade de uma cidade para dentro da política e mostrar que a política se preocupa realmente com a família, isso é muito importante. O que a palavra família significa para você? Tudo, né? Como eu disse, é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus, é Deus realmente na vida das pessoas, porque quando a família desmoronar, quando a família acabar, não tem porquê da existência dos seres humanos nessa terra. A família é a base terrena. Se você não tem família, você não tem nada. E quando eu digo família, não é só o conjunto da família feliz, o paizinho, o filhinho e a mãezinha, não. A família pode até ser eu e você. Quando a gente fala em família, a gente fala em amor ao próximo. Amai ao seu próximo como eu vos amei. Então, a palavra, quando você gosta do próximo, esse próximo é a sua família. Então, quando a gente fala, nós somos todos irmãos,
é o amor fraterno, é o amor de Deus. Se as pessoas não se derem conta do que é o amor ao próximo, não tem sentido. Por que nós estamos tendo tanta guerra? Por que tantas diversidades? Porque está faltando o amor terreno, que é aquele amor que Deus nos ensinou. Então, para mim, a família é isso. A família é amor e respeito ao próximo. Doutora Mara, gratidão. Imagina, eu que agradeço. E nem vi o tempo passar. Sua história é linda. Ai, tá bom? Eu não sou de chorar, eu tô chorosa demais, né? É que quando fala do meu pai, eu desmorono mesmo. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. E vocês compartilhem, curte, comente. Obrigada. Estamos juntos.